Boa noite, são 6 horas. Temos aí imagens ao vivo da Avenida Beira Mar, Link Espírito Santo chegando para você. Olá, estamos mais uma vez ao vivo e agora de volta ao horário das 6 da tarde, indo até às 7 da noite e agora com uma cobertura mais expressiva de outras regiões do estado. Nosso tema central hoje é o momento político delicado do país. Daqui a alguns dias, o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, julga a chapa Dilma Temer, acusada de abuso de poder econômico nas eleições de 2014. Se a chapa for cassada, Temer perde o mandato. E a partir daí, o que acontece? É o que vamos conversar daqui a pouco aqui no estúdio com o juiz eleitoral da classe dos juristas, Rodrigo Júdice. Essa conversa é no próximo bloco, mas antes temos outros assuntos para você. No Dia da Liberdade de Impostos, lojas de Vila Velha mostram como os produtos poderiam ser mais baratos. Prefeitura de Vitória usa tecnologia para localizar bicicletas roubadas. Produtores de tomate jogam produto fora em Laranja da Terra. E um atleta capixaba pode ficar fora do campeonato mundial por um motivo absurdo. Você vai ver agora no Link Espírito Santo. Depois de 8 trimestres de queda, o Produto Interno Bruto, PIB, que é o índice que mede o crescimento econômico do país, cresceu 1%. O governo disse que é sinal de que a recessão acabou. Queremos saber, no seu dia a dia, você percebeu que a economia está melhorando? Sim ou não? Vote pelo nosso portal rsim.com.br/enquete e você também pode enviar a sua opinião, o seu comentário aqui para o nosso portal, o R5, com a jornalista Emanuela Teixeira. Boa noite, Emanuela. Boa noite, Torinho. Você pode participar mandando aí a sua opinião, seus comentários pelo nosso WhatsApp, pelo número 992525007 e também usando a hashtag LinkES e participar pelas redes sociais. Bem, então estamos aguardando aí a sua opinião, o seu comentário para esse assunto que mexe diretamente com a sua vida, a economia, o seu bolso. Vamos agora às primeiras notícias do dia. A Secretaria de Saúde divulgou hoje que o Espírito Santo já confirmou 20 casos de síndrome respiratória aguda grave causados pelo vírus H3N2, influenza A e influenza B. 2 pessoas morreram e o Hospital Infantil de Vitória precisou isolar parte dos leitos por causa da suspeita da síndrome entre os pacientes. A direção do hospital disse que a medida é preventiva e segue a recomendação do Ministério da Saúde. Hoje é o Dia da Liberdade de Impostos. Para marcar a data, uma loja foi montada em um shopping de Vila Velha, mostrando o preço dos produtos sem a carga tributária. A ação da CDL Jovem chamou a atenção dos consumidores. Imagine só levar para casa este fogão que custa R$ 329 por apenas R$ 240. Esta máquina de lavar roupas é vendida por R$ 377,11, mas sem os impostos ela sairia por apenas R$ 196,09. Quase metade do valor desta TV é imposto. Esses produtos não estão à venda. O objetivo da ação é conscientizar a população sobre o assunto. Aproximadamente 50% aí do que a gente paga num produto é a título de imposto. Então, é uma ação de conscientização quanto à alta carga tributária e à complexidade fiscal. Eliandro ficou impressionado com a diferença nos preços. Um preço mais justo, né? Nosso país nos cobram tanto impostos. Eu mesmo acabei de comprar um ventilador dessa semana passada pelo dobro do preço. Paguei R$90, ali está R$39. De acordo com um estudo realizado pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, os brasileiros vão trabalhar 5 meses deste ano somente para pagar impostos. Isto representa 40% do salário do trabalhador, um percentual que só cresceu nos últimos anos. O Brasil está na lista dos países com a maior carga tributária do mundo. Até o mês de maio, já foram arrecadados mais de R$1 trilhão. O Mauro e a esposa
esposa entraram na loja e viram os preços dos produtos. Ele lamentou que a carga tributária seja tão alta e que os brasileiros não recebam o retorno desses impostos. A gente paga muito imposto e retorno que é bom nada. Por exemplo, o IPVA, por exemplo, que a gente paga o IPVA e depois tem que pagar pedágio ainda para reformar as pistas que a gente anda nelas. 15 lojas do shopping aderiram à ação e venderam produtos sem impostos. Um vídeo que circula nas redes sociais revoltou os internautas. As imagens mostram agricultores de Laranja da Terra descartando uma enorme quantidade de tomates. O produto estava sendo jogado fora por conta do baixo preço no mercado. A caixa do tomate está sendo vendida a R$ 30 em média. No começo de maio, a mesma caixa era vendida a R$ 40. Em vez de jogar fora, os produtores deveriam doar os alimentos, conforme é a orientação da Ceasa. Com um alto número de bicicletas roubadas aqui na capital, a Prefeitura fechou uma parceria com um aplicativo de celular. As bikes serão registradas e as informações vão ajudar no trabalho da polícia. Mesmo tomando o cuidado de usar um cadeado, a bicicleta do Gustavo foi furtada há 3 meses. A bicicleta ela era comum, era uma bicicleta simples, né? E era um bairro assim que não era tão considerado perigoso. Então para mim foi uma surpresa e até uma indignação. Na hora eu não acreditei. Ele chegou a fazer o boletim de ocorrência pela internet, mas até hoje não conseguiu recuperar a bicicleta. Passou um mês e eu recebi um e-mail confirmando que o boletim estava sendo analisado, mas até hoje eu não tenho nenhuma resposta. De acordo com um levantamento da Guarda Municipal de Vitória e da Secretaria Estadual de Segurança Pública, de janeiro a abril de 2016, foram registrados 72 furtos e roubos de bicicletas em Vitória. No mesmo período deste ano, já foram 100 bicicletas. E foi pensando na segurança dos ciclistas que a Prefeitura de Vitória assinou um termo de cooperação técnica com a empresa que desenvolveu o aplicativo Bike Registrada. A ideia é utilizar a base de dados da empresa no desenvolvimento de políticas públicas de combate a furto e roubo de bicicletas aqui na capital. A empresa ela vai juntar uma gama de dados a respeito de ciclistas, a respeito de eventuais crimes como furto e roubo de bicicletas e vai municiar a Prefeitura com essas informações. Isso vai servir para traçar estratégias, inclusive de emprego da Guarda Municipal, e também para que a gente possa fornecer à Polícia Civil, que é responsável pela investigação de crimes, dados que possam elucidar, possam desmembrar quadrilhas especializadas em roubo e furto de bicicleta em Vitória. Basta baixar o aplicativo, fornecer dados pessoais e preencher um formulário com as informações da bicicleta. O Célio fez da bicicleta o principal meio de transporte. A bike dele já está cadastrada no aplicativo. Hoje, se a polícia recuperar uma bike, ele não tem como saber quem é esse dono. A partir que você registra a sua bike, que é totalmente de graça, ele vai ter como localizar e te devolver a sua bicicleta, o seu bem. Quanto mais pessoas utilizarem o serviço, mais eficiente será o processo de recuperação de bicicletas roubadas. Quando é consultada, a gente já sabe aonde ela foi consultada, bairro, rua, enfim. Então existe um rastro muito fácil de se encontrar o criminoso. Isso vai aumentar a blindagem, né? Os lugares que existem esse aplicativo já caiu bastante o número de roubos e mais, facilmente devolver a bicicleta para o proprietário. Está aí a tecnologia e a facilidade da mobilidade do celular para resolver diversos problemas, inclusive na segurança. E eu vou pedir, tivemos um pequeno problema com o microfone da Emanuela, vou pedir para ela repetir a nossa... Como é que você participa, né? Como é que os telespectadores participam da nossa enquete? Para votar na nossa enquete hoje quer saber se no seu dia a dia a economia está melhorando. Você pode entrar no nosso portal, rsim.com.br/enquete, dar lá o seu voto, sim ou não, e mandar também seu comentário, sua participação pelo nosso WhatsApp, pelo número 992525007 e também pelas redes sociais usando a hashtag LinkES, que a gente vai ler aqui ao vivo. Muito bem, está dado o recado. Aproveita então o intervalo para poder fazer a sua participação. No próximo bloco vamos conversar com o juiz eleitoral Rodrigo Júdice sobre o julgamento da chapa Dilma Temer na semana que vem.
Agora são 6h10 e as imagens que você vê aí no seu vídeo são do centro de Vitória, em frente ao Palácio Anchieta. Link Espírito Santo, ligado em você. E hoje tivemos uma boa notícia na economia, né? Depois de 8 trimestres de queda, o Produto Interno Bruto, PIB, que é o índice que mede o crescimento econômico do país, subiu 1%. O governo disse que é sinal de que a recessão acabou, será? Queremos saber, no seu dia a dia, você percebeu se a economia está melhorando? Temos aqui a primeira parcial da nossa enquete, Emanuela. Até agora, 62% dos internautas dizem que não está melhorando, eles não perceberam a melhora, e 38% dizem que sim. Dizem, inclusive, os economistas disseram que essa subida do PIB se deve a uma coisa isolada, foi o resultado agropecuário. Mas é sempre uma coisa que interfere na economia, né? Vamos ver se surte algum efeito a partir de agora. Temos comentários também, Emanuela? Temos aqui o comentário da Ana Paula, de Campo Grande, em Cariacica. Ela diz que para ela a economia não melhorou. Ela e o marido estão desempregados há mais de um ano, vivendo da venda de doces em ônibus do Transcol. O Ricardo, de Colatina, comenta que a instabilidade política tem provocado o prolongamento dessa crise econômica, e o Maurício, de São Mateus, também comenta que não viu nenhuma diferença na economia ainda. Ok. Opiniões muito importantes, né? Interessantes os exemplos aí. Na próxima semana, o TSE julga a chapa Dilma Temer, falando aqui da situação política que influencia a economia, né? E vai tentar colocar fim, pode colocar fim, né, ao atual governo eleito em 2014. Não se sabe ainda qual é a tendência do TSE, mas tecnicamente isso pode acontecer. Se a chapa for mesmo cassada, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, terá 90 dias para convocar eleições indiretas ou diretas, se antes disso for aprovada uma emenda constitucional. Para analisar esse momento delicado, difícil da vida nacional, convidamos ao Link o advogado e juiz eleitoral Rodrigo Júdice. Seja bem-vindo aqui ao Link Espírito Santo. Prazer, Toninho, estar aqui. Nós estamos aqui num impasse, né, numa situação complicada no país e uma expectativa muito grande para esse julgamento do TSE, né? Quando o julgamento foi adiado outra vez, imaginou-se até que o TSE não ia muito querer mexer com isso, porque a coisa estava caminhando. Depois do agravamento da crise, já há uma forte expectativa que seja de fato cassado a chapa, né? Como é que o senhor está avaliando essa situação, hein? Primeiramente, agradecer o convite e dizer que todo julgador ele deve se basear nas provas dos autos. Eventuais problemas de ordem econômica e social e política, principalmente quando se está diante da análise de uma chapa vencedora democraticamente, na minha visão, como julgador, devem ser eliminados, ignorados, porque são os fatos trazidos aos autos que devem influenciar o julgador. Eu falo isso porque muito tem se comentado sobre a influência das últimas delações no julgamento do TSE, mas eu acredito que o Tribunal Superior Eleitoral ele não pode e não deve ser influenciado por esses fatores. Inclusive, o julgador deve se limitar aos fatos, aos fatos dos autos. Em relação a isso aí, o próprio presidente do TSE, o ministro Gilmar Mendes, disse que o TSE não tem nada a ver com a crise do governo, que, por favor, não misturem as coisas. O senhor interpreta dessa maneira, então, como o senhor está defendendo aí? Interpreto. Eu acho que, principalmente como forma de mostrar para a sociedade que um julgador, ele analisa com independência os fatos. Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral são ministros muito experientes. São ministros do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça. Os dois que representam a classe dos juristas são profissionais da área do direito eleitoral. Eu acredito que o que deve ser analisado ali são as provas. Se houve abuso do poder econômico, se não houve abuso do poder econômico, se houve abuso do poder político pela chapa Dilma Temer e se isso influenciou no resultado do pleito. É isso que deve ser analisado, a meu ver. O senhor, como juiz eleitoral, só tem alguma expectativa do resultado? Veja bem, não podemos negar
que os fatos trazidos na petição inicial pela coligação que perdeu a eleição, somado aos fatos novos que foram trazidos, inclusive uma grande discussão que se tem do ponto de vista jurídico, é saber se o relator dessa ação, o ministro Herman Benjamin, ele poderia lastecer o pedido que fundamentou a petição inicial, porque em 2014, quando essa ação foi proposta, os fatos recentes, obviamente, não tinham acontecido. Então, essa discussão de índole jurídica e processual, ela está sendo levantada pelos advogados, inclusive com preliminares. Mas existe um artigo, o artigo 23 da Lei 6490, que é chamada Lei das Inelegibilidades, que permite ao julgador, a um juiz dos tribunais regionais eleitorais, aos ministros do Tribunal Superior Eleitoral, a analisar os fatos notórios, os fatos ditos públicos que possam influenciar no julgamento. Então, essa discussão jurídica vai ser travada. Tá certo. Doutor Rodrigo, só acredita mesmo que os fatos políticos não vão interferir na decisão do TSE? Na minha visão, como julgador, não deve interferir. Sim, não deve. Mas o senhor acredita que não irão? Eu torço para que não. Eu acho que uma justiça ela se fortalece dessa forma. Porque hoje é a chapa Dilma-Temer que está sendo analisada. Mas todo cidadão tem que preservar e exigir um judiciário independente, porque nós podemos ser vítimas um dia, como cidadãos, de um julgamento por qualquer juiz que nos julgue de acordo com a nossa personalidade. Então, embora envolva toda a nação, o que deve ser analisado são os aspectos jurídicos, na minha visão. Temos 2 minutos aqui nessa entrevista. Eu gostaria de saber o seguinte, qual a tendência normal caso a chapa seja de fato cassada? Se não for cassada, continua tudo como está. Mas se for cassada, o presidente da Câmara assume, não é isso? Então, essa pergunta é muito interessante. O governador do Amazonas foi julgado há 3 meses atrás pelo TSE, foi cassado por compra de votos, tanto ele como o vice-governador, e o TSE determinou eleição direta. E determinou com base numa alteração do Código Eleitoral que ocorreu em 2015. Por outro lado, existe uma ação direta de inconstitucionalidade contra essa modificação do Código Eleitoral, alegando que a Constituição Federal só autoriza a eleição direta se a chapa for cassada antes dos 2 anos iniciais do mandato. Essa alteração no Código Eleitoral, que motivou, por incrível que pareça, não foi acompanhada de uma mudança na Constituição. Não foi. Que está acima do Código Eleitoral. E somada a essa confusão jurídica, né, nós temos uma emenda tramitando, que foi aprovada ontem na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, prevendo a eleição direta nos 3 anos e meio, né, se nos últimos 3 anos e meio do mandato for cassado, neste caso, teria eleição direta. Eu acho que hoje, pelas regras atuais, só teria eleição direta se fosse nos 2 primeiros anos do governo. Exatamente, como eu disse. Essa tentativa de alterar a Constituição, a PEC, né, para 3 anos é para poder possibilitar a eleição direta agora, né? E eu acho que ela também padece de uma inconstitucionalidade, porque ela não vai poder ser aplicada agora, porque existe uma cláusula pétrea na Constituição, que é o princípio da anuabilidade. As modificações no processo eleitoral só podem ser aplicadas 1 ano antes da eleição. Emenda constitucional promulgada, ela só poderá entrar em vigor suas normas no ano seguinte, 1 ano depois. Certo. Aconteça então o que acontecer, o fato é que teremos uma página importante da história do Brasil sendo escrita na semana que vem. Uma página importante e que vai chegar ao Supremo, porque se a chapa for cassada, haverá recurso para o Supremo, que na minha visão, na minha interpretação, esse recurso ao Supremo Tribunal tem efeito suspensivo. Então, o resultado, se acontecer na próxima semana, se o julgamento se encerrar no TSE, isso não significa o final dessa novela. Temos mais um capítulo ainda no Supremo Tribunal Federal. Vamos aguardar então. Vamos aguardar. Obrigado, doutor Rodrigo Júdice, juiz eleitoral, que veio aqui para poder nos ajudar a entender um pouco mais dessa situação delicada do país e dessa expectativa, né, por esse momento histórico que poderá acontecer na semana que vem. Obrigado mais uma vez. Obrigado, eu que agradeço. A seguir, a história de um atleta capixaba que foi convocado pela Seleção Brasileira de Ultramaratonistas para disputar o Campeonato Mundial. Mas o sonho está correndo o risco de não se realizar, por um motivo absurdo. Você vai ver daqui a pouco. Agora são 6h21 e as imagens que vemos aí da Avenida Reta da Penha, em Vitória. Link Espírito Santo, ligado em você.
Já estamos de volta com o Link Espírito Santo. Ser atleta no Brasil não é tarefa fácil. Aqui no estado, o ultramaratonista capixaba Carlos Guzmão foi convocado pela seleção brasileira para disputar o Campeonato Mundial da categoria, mas ainda não sabe se vai poder viajar. Sabe por quê? A entidade não tem dinheiro nem para a passagem do atleta. Ele é o convidado de hoje no quadro Entrevista Exclusiva com Sérgio Rangel. Correr por 24 horas. Esse é o desafio do ultramaratonista capixaba Carlos Guzmão, que é o nosso convidado de hoje aqui do quadro Entrevista Exclusiva. Ele acabou de ser convocado para a seleção brasileira de ultramaratona, que vai disputar o Mundial da categoria lá na Irlanda em julho, mas ainda não sabe se vai poder competir. É sobre esse e outros assuntos que a gente conversa agora com ele. Carlos, bem-vindo aqui ao Link Espírito Santo. Primeiro, vamos falar um pouquinho do seu esporte, né? Você disputa a prova de 24 horas. Como é que é isso? Como é que é correr por 24 horas? A ultramaratona de 24 horas ela é uma maratona, ultramaratona que tem uma modalidade diferente, que é a especificidade do tempo, né? O atleta não corre por uma distância, ele corre por um tempo. Então, larga todo mundo junto, a prova ela acontece num circuito, né? E aí é em voltas, então vai contabilizando as voltas. No final das 24 horas, você tem o resultado, aquele que der o maior número de voltas, fizer a maior quilometragem, é o campeão da prova. Agora é uma exigência física brutal, né? É uma exigência física e mental. Porque pelo fator de você não saber o quanto de quilômetro que você pode chegar, né? Então você tem que ficar lutando com o subsolo. Você está cansado. Dando volta. Isso, tem a questão das voltas. O que é pior, o físico ou o psicológico? É a questão psicológica, porque o físico todo mundo vai estar sofrendo ali, né? Depois de 14, 15 horas, o corpo começa a doer, as pernas começam a fadigar, então é hora que a mente ela tem que dominar o corpo, né? E aí que faz a diferença do grande atleta, da pessoa que vai vencer ou não a prova. Agora, 24 horas a pessoa come, tem necessidades fisiológicas, e como é que faz no meio de uma prova dessa? A prova ela é 24 horas em circuito, então o atleta ele pode parar, fazer suas paradas estratégicas, ir ao banheiro, se alimentar, trocar de roupa, né? Às vezes você está correndo com uma bermuda que começa a te assar, então você para, troca de roupa. Então, essas coisas são permitidas, né? Claro que quanto mais o atleta parar, mais ele vai ser prejudicado no final da quilometragem. Claro, agora a gente está falando aí de um esforço absurdo e você conseguiu ser um dos brasileiros convocados, um dos 4, mas não sabe se vai poder ir. Por quê? Esse ano a CBAT ela resolveu convocar alguns atletas para poder viajar, só que ela não vai poder pagar a passagem aérea. Então a CBAT ela vai estar arcando com a inscrição dos atletas, a inscrição já está feita, a hospedagem, o seguro do atleta, os equipamentos, então ela vai fornecer isso tudo para os atletas. Mas a passagem aérea, que é o que vai fazer eu chegar até lá, vai ficar por minha conta. Você estima esse gasto em quanto? A passagem aérea hoje está dando em torno de 4.700, 5.000. É um dinheiro, né, em cima da hora, né? Nós estamos falando de julho, né? Daqui a pouquinho. A convocação saiu semana passada, a gente já tem que estar comprando passagem, porque a gente tem que chegar no mesmo horário, no mesmo dia, então é complicado. Bom, e o que você pretende fazer aí diante dessa impossibilidade? Vai tentar de qualquer jeito? Claro, uma ajuda seria o ideal, um patrocínio, né? A ideia é que algum empresário, alguma pessoa possa estar ajudando aí no financiamento dessa passagem. E eu também estou correndo atrás, já estou botando minha bicicleta à venda, que é um equipamento que eu uso para trabalhar, para participar do triatlo, né? Eu tenho que estar dando um jeito de levantar esse dinheiro o mais rápido possível. Você está falando aí de colocar um instrumento de trabalho que é uma bicicleta, né? Um instrumento importante, né, para você. A venda para poder viajar, para poder representar o Brasil. Como é que é para você? Principalmente, seu esporte não é olímpico, mas a gente acabou de ter uma Olimpíada no país, né? Enfim, um esporte que devia estar respirando esporte, e você está tendo que vender equipamento para poder competir. Como é que é isso para você? A gente faz essas coisas porque a gente ama o esporte, né? A gente vive aí num país que a gente está vivendo aí vários escândalos de corrupção, né? E isso vem afetando aí o esporte, né? Isso não é um problema que está acontecendo só comigo, mas com vários outros atletas que perderam patrocínio e apoio. Então a gente fica triste por poder ser convocado, para estar feliz por ser convocado para poder representar o país numa prova, né, de nível mundial, e triste por ter que estar passando por essa situação. Mas a gente que ama o esporte, a gente que vive, né, do esporte, a gente supera essas coisas, né, e bola para frente, e a gente vai brigar para poder
honrar a camisa da seleção e representar tanto o Espírito Santo quanto o Brasil lá na Irlanda. Tá certo, você disse aí, bola para frente, a gente deseja muito boa sorte para você, uma boa viagem, que essa viagem aconteça de fato e que você arrebente lá no Mundial. Obrigado a participação e o apoio de vocês. Bom, então tá aí, se alguém tiver interessado aí em apoiar o atleta capixaba, fica aí uma boa oportunidade de ajudar o nosso Carlos Guzmão, que esteve aqui no quadro Entrevista Exclusiva. Obrigado, Sérgio. Boa sorte aí para o Guzmão. Resultado da enquete: depois de 8 trimestres de queda, o PIB brasileiro cresceu 1%. O governo disse que é sinal de que a recessão acabou. Queremos saber, no seu dia a dia, você percebeu que a economia está melhorando? Resultado final com a Emanuela. 66% dos nossos internautas acreditam que a economia não está melhorando, Torinho. 66%. Sentem na pele isso, né? É. Mais algum comentário? Por enquanto, não. Nossos comentários, né, de São Mateus, de Colatina, já participaram. Tá certo. Obrigado, Emanuela. Vamos então para o nosso próximo bloco. Você acompanha as notícias de todo o estado daqui a pouquinho. Agora são 6h30 e as imagens ao vivo são da reta do aeroporto. Link Espírito Santo ligado em você. Link Espírito Santo de volta e agora vamos a um giro por todo o estado. Vamos passar por Linhares, Cachoeiro e Colatina. Começando por Colatina, no Noroeste, onde um projeto está ajudando pacientes com câncer a enfrentar a doença. Após passar pelo tratamento contra o câncer e sentir na pele as dificuldades enfrentadas no dia a dia hospitalar, um grupo de mulheres decidiu se reunir por uma boa causa e ajudar outras pessoas que também estão enfrentando a doença. Com esse objetivo, surgiu o projeto Mãos que se Cruzam, que toda semana leva aos pacientes deste hospital e aos seus acompanhantes um lanche preparado com um carinho especial. Ele traz toda quarta-feira no São José um lanche, né, para todos os pacientes e os seus acompanhantes e o acolhimento, né, junto ao hospital, uma troca de experiência com nós que já estivemos por tudo isso, ou que ainda estamos passando. É uma forma, na verdade, da gente estar trocando experiência, da gente estar ajudando essas pessoas que vêm de fora. Que o hospital, ele dá até um lanchezinho mais simples, né, para o pessoal, ele oferece, mas a gente traz um lanche um pouco melhor, porque a gente sabe, quem vem de fora, então, é mais difícil, né? A Alda luta contra o câncer desde 2013, quando descobriu um tumor na mama. Ela fez o tratamento e venceu a doença, mas este ano foi diagnosticada com outro tipo de câncer próximo ao fígado. Em um dia de tratamento, ela se encantou com o trabalho do grupo e resolveu fazer parte. Apesar das limitações, ela se tornou também uma voluntária e ajuda como pode. Eu estava fazendo quimioterapia e vi a reação das pessoas alegres, sorridentes, brincando, interagindo. Era diferente, né, do que a gente está lá sentadinho assim, um olhando para a cara do outro. O grupo Mãos que se Cruzam surgiu há 2 meses e atende em média todas as quartas-feiras 80 pessoas, levando, além do lanche, uma palavra de apoio, de força e alegria. Uma atitude muito importante para aqueles que passam pelo tratamento do câncer. Esse trabalho não é só importante, é fundamental, porque nesse momento de tanta ansiedade, alguns pacientes com alguns sofrimentos, incertezas e sempre buscando a cura, ter um momento de carinho, de solidariedade é importante para seguir a vida e que as coisas caminhem da melhor forma possível. E a Alda confirma, o apoio recebido faz toda a diferença. Não é só o lanche em si, né? A proposta é de conversar, de dar força, levar amor e carinho, né? E isso é muito importante nessa hora que a gente está fazendo. Elas todas passaram por isso, ou tiveram alguém da família que passou por isso. É um baque, né, no início, e elas estão ali dando essa força que
faz toda a diferença. Atualmente, o grupo é formado por 15 mulheres voluntárias, que também são ou já foram pacientes na luta contra o câncer. Experiência que contribui muito para ajudar outras pessoas com a mesma doença. Praticamente todas as pacientes desse projeto, todas as pessoas, as voluntárias desse projeto são ex-pacientes, ou pacientes ainda em tratamento, em acompanhamento aqui no hospital. Então elas trazem essa contribuição também de já terem passado por esse processo de tratamento e estarem aqui passando as experiências, e acolhendo esses pacientes também nesse momento. E é por meio de doações que o projeto Mãos que se Cruzam se sustenta. Toda ajuda é bem-vinda para levar mais solidariedade a quem passa por um momento difícil e delicado. Nosso objetivo agora é conseguir parcerias, Já estamos conseguindo aos pouquinhos. Nós temos agora uma conta na agência Cicobi e nós aceitamos também, de pessoas doações materiais, como nós temos pessoas parceiros, que doam um bolo, que doam um refrigerante, que doam um suco. E aí qualquer pessoa que quiser entrar em contato com a gente, nós temos até mesmo um cartãozinho de visita, E com a ajuda de mais pessoas, o grupo espera levar cada vez mais esperança ao próximo. A importância desse trabalho é estar junto, é dar força mesmo, é mostrar que além do câncer há vida e que a gente pode vencer o câncer, a gente pode ainda conseguir, mesmo com câncer também, levar algum sorriso para outras pessoas. O governador Paulo Artung esteve em Linhares nesta quinta-feira para a entrega de 609 moradias do programa Minha Casa Minha Vida. Outras 1.500 casas do mesmo programa devem ser entregues às famílias até o final deste ano. A mais nova fase de entregas das casas do programa Minha Casa Minha Vida em Linhares aconteceu na manhã desta quinta-feira na chamada região 6 do município, que compreende bairros como Santa Cruz, Canivete, Jocafe 1 e agora Jocafe 2. Milhares de famílias esperavam ansiosamente as chaves das novas casas, construídas em amplo espaço e de boa topografia. O governador do estado, Paulo Artung, e o vice-presidente da Caixa Econômica Federal, Antônio Carlos Ferreira, representante do governo federal, se juntaram às autoridades locais para uma grande solenidade. Nos discursos dados por todos, a satisfação pelas entregas ficou evidente. O governador do Espírito Santo destacou a importância desta fase de entregas das casas em Linhares. Aproximadamente 400 residências foram entregues, houve um intervalo grande em função de uma série de intercorrências e agora nós estamos conseguindo dar um outro passo, entregando mais 609 residências para 609 famílias, o que é uma coisa muito importante porque supera uma fase da dependência do aluguel, da dependência muitas vezes da ajuda de um familiar para morar de favor e estabelece a possibilidade do teto próprio, da casa própria, que é uma grande conquista social. Aqui, cada casa tem 43 metros quadrados, distribuídos em quartos, que são 2, sala, cozinha, banheiro e área de serviço, além de um aquecedor solar. O representante do governo federal, vice-presidente da Caixa, destacou que é o início de outras entregas. Em breve o Guarino vai estar anunciando aí o dia que nós estaremos junto com o governador e junto com o governo federal entregando aí mais um volume de 1.600 casas aproximadamente. Mas hoje o momento é de comemorar. São 609 famílias, aproximadamente 3.000 pessoas estarão recebendo uma casa hoje com qualidade, com infraestrutura, com equipamentos sociais, A entrega das casas aqui no Jocafe 2 é mais que a realização de um sonho, mas um grande objetivo. Muitas famílias sonhavam em sair do aluguel e agora esse sonho está se tornando realidade. É o que registrou esta moradora que vem lutando para tentar economizar o dinheiro que hoje ela destina ao aluguel todo mês. Estou sim, muito feliz. Tinha quanto tempo que você estava buscando receber essa casa? Eu fiz a inscrição foi em 2012, aí agora ela saiu. Eu estava esperando ela já sair. Você estava morando de aluguel? Tá, morando de aluguel. Agora vai colocar esse dinheiro do aluguel no bolso. No bolso, vou investir na casa agora. Na cerimônia, expectativa para receber as chaves.
4 famílias foram escolhidas para representar os demais contemplados. Sabe, gente, que morar de aluguel é muito dolorido, né? Eu paguei aluguel há muito tempo e agora chegou, foi realizado o meu sonho. E internos das unidades administradas pelo IASES em Linhares fizeram uma série de fotos retratando a visão que eles têm sobre a privação da liberdade. O resultado desse trabalho é uma exposição montada na Faculdade Pública de Linhares, a Facele. À primeira vista, pode até parecer uma exposição como outra qualquer, mas essa mostra de fotografias tem um ingrediente especial. Ela reflete na realidade o que sente quem está atrás das grades. A exposição O Olhar sobre a Privação na Ótica dos Invisíveis é uma iniciativa do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo, IASES, e foi desenvolvida pelos próprios adolescentes que cumprem medidas socioeducativas nas unidades da Unip e Unis de Linhares. Eu tenho uma visão e eles têm uma visão totalmente da realidade que eles vivenciam e tudo mais. E a ideia de trazer essa exposição com esse olhar através das fotografias para fora é para tentar mostrar para a sociedade que a gente também consegue desenvolver um trabalho bacana dentro do Instituto e principalmente de empoderamento, assim, colocar os adolescentes para refletirem sobre o momento que eles estão vivenciando, né, e tentando desmistificar algumas questões pessoais deles, principalmente, para que eles não queiram essa privação. Porque o que eu percebia é que esses adolescentes, eles retornavam, passavam um ano no Instituto, e aí eles retornavam e eu comecei a questionar sobre isso. O que é essa privação de liberdade para esses sujeitos? A exposição na Faculdade Pública de Linhares trouxe para os acadêmicos, principalmente do curso de Direito, uma visão diferente da privação de liberdade. A gente se identifica com a letra da lei. Muitas das vezes a gente não se identifica com a realidade de cada um. E para buscar a justiça, a gente sempre tem que ver o olhar nosso e da pessoa que está passando por aquela situação. Eu acho importante porque a nossa visão, que é passada na mídia principalmente, é uma visão muito deturpada do que é a prisão e acaba gerando um preconceito e ver isso do outro lado, ver como que eles querem passar uma imagem para a gente é muito importante. Como que eles veem a importância da liberdade, como eles enxergam o sistema que eles estão submetidos. Então eu acho realmente muito importante. As fotografias feitas pelos próprios internos trazem, cada uma delas, uma frase que é uma espécie de desabafo, né, pela privação da liberdade. Nesta daqui, por exemplo, a gente pode ver a frase de um jovem de 18 anos. Todo o sofrimento e toda a tristeza que eu estou passando aqui dentro, mostrando toda a angústia, né? Um pouco mais aqui embaixo, a privação de liberdade é dividir o espaço com outras pessoas e conviver com pessoas diferentes. O relato de um jovem de 16 anos e em todas elas uma frase assim, demonstrando toda a angústia em realmente estarem privados da liberdade. A exposição continua aqui na Faculdade Pública de Linhares por mais alguns dias e em breve deve seguir para um shopping aqui de Linhares. Aliada à mostra, uma rodada de palestras aconteceu durante todo o dia. Socioeducadores, socioeducandos, universitários e professores trocaram experiências sobre o tema. Nós temos uma visão de fora de que eles estão só privados de liberdade, mas eu acho que eles têm uma visão muito maior porque envolve sentimento, envolve realmente a privação, né? E é importante também discutir isso, porque nós estamos trazendo para os jovens que estão aqui na faculdade e que podem assistir esses debates e discutir sobre isso, essa questão também do delito, do que é realmente ficar privado da liberdade, como também é importante esse trabalho de ressocialização. Bom, ainda não está definida a data, mas a exposição também deve passar pelo shopping aqui da cidade. E já está tudo pronto em Regência Litoral de Linhares para mais uma homenagem ao herói capixaba Caboclo Bernardo. A tradicional festa começa nesta sexta-feira, dia 2, e vai até domingo, dia 4 de junho. Haverá apresentações culturais e esportivas. As bandas Natividade, Simenino, Fogo na Coisa e Macucos farão a trilha sonora do evento nos 3 dias. Boa noite para você ligado aqui no Link Espírito Santo. Muitas novidades aqui em Cachoeiro de Itapemirim, na região sul do estado. Por exemplo, o mercado imobiliário está com um leve aquecimento. Os empresários estão de olho nos lançamentos anunciados, como Porto Central, nova indústria de laticínios, nova faculdade, também o lançamento recente do Fundesul e a Stonifer Cachoeiro. Por isso, nós fomos ouvir um empresário do setor de construção civil.
Essa é uma boa notícia. E tem uma outra boa notícia que a gente vai falar primeiro, que é da transmissão das sessões da Câmara de Cachoeiro de Itapemirim através da Sim FM. E nos próximos dias, os ouvintes da rádio, a população de Cachoeiro, estarão mais perto das ações do Legislativo cachoeirense através das transmissões das sessões. Confira a matéria que nós gravamos lá na Câmara. As sessões da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim terão um novo aliado. A Sim FM de Cachoeiro, 107.7, passa a transmitir os trabalhos dos vereadores. Todos os vereadores cobravam isso. Foi também um compromisso meu quando assumi a presidência da casa de dar total transparência e um fato inédito de ter uma rádio FM, a rádio Sim FM 107, que, se Deus quiser, a partir do começo do próximo mês já estará transmitida ao vivo das 14 às 19 horas. Nós vamos estar assim passando as informações, dando tudo em tempo real para a nossa população. Transparência e mais proximidade com o cachoeirense na Sim FM, bem perto do ouvinte. O objetivo maior realmente é a transparência. E, se Deus quiser, quem sabe em breve também possamos ter uma TV, que seja web, através da internet, para também estar dando ainda mais transparência. E aproveitando a sua audiência, que é grande, para poder convidar as pessoas a vir aqui ao vivo assistir as sessões de acordo com o tempo disponível. Mas, quando não puder vir ao vivo, vai estar já a rádio aí à disposição da população. Uma das novidades pretendidas na Feira do Mármore e Granito deste ano em Cachoeiro de Itapemirim é a rodada de negócios com vários setores da economia, entre eles a construção civil. Por isso, viemos ouvir um dos empresários aqui da região sul do estado, o Custódio Murta, que tem uma empresa de construção civil, uma construtora, e vai falar com a gente. Custódio, primeiramente, como você vê essa integração no setor do mármore e granito cada vez mais forte com a construção civil aqui do sul do estado? A construção civil está muito atrelada ao ramo de granito, entendeu? Hoje, como a gente tem algumas dificuldades nacionais, o nosso ramo aqui no nosso estado promete ainda muito, nós temos alguns investimentos para serem feitos, e nessa feira, a gente acha que a feira vai ser um sucesso esse ano, porque a gente está cheio de novidades, a própria feira também vem com muita novidade esse ano. A feira, em especial a feira, o que foi falado pelo pessoal aí que dirige, que vai movimentar ela, que a feira esse ano vai ser uma das melhores feiras que houve até então. Bom, gostaria que você falasse para o nosso telespectador como está a construção civil no sul do estado. Vários empreendimentos, diversos perfis de público, mas o que hoje chama mais atenção na hora da pessoa escolher um imóvel para comprar? Que tecnologia, que inovação, qual a novidade que o setor está oferecendo aqui no sul do estado? A construção civil, como a gente sabe, no país todo, principalmente também aqui no nosso estado, ela deu uma recuada, tinha muita oferta, o mercado caiu um pouco, Só que a gente está se reinventando, trazendo produtos novos para o nosso município. Nós estamos trazendo tecnologias mais novas, materiais que não existiam aqui. Estamos trabalhando muito com prédios, edifícios, assim, todos em vidro, melhorar a qualidade arquitetônica da cidade, que hoje também é um interesse nosso para trabalhar junto até inclusive com a prefeitura, para que a cidade se torne mais bonita. Então esse é o nosso trabalho, a gente está tentando reinventar para que a nossa cidade ela pegue força com a nossa união e para que a gente, com esses produtos novos que nós estamos trazendo e materiais diferentes que não existiam aqui, hoje já existem, mais modernos, a gente possa trabalhar e colocar em prática o nosso sonho, que tem que se virar realidade. E nós estamos trabalhando muito em conjunto, nós temos aí várias pessoas do comércio, pessoal do granito, estamos tentando trabalhar junto no nosso município para que o dinheiro fique aqui, para que o dinheiro não saia,
para que a gente compre tudo por aqui, para que a gente trabalhe e para que o nosso município cresça. Bom, uma das possibilidades para Cachoeira é se tornar um polo universitário. Você também está de olho nesse mercado, nesse novo consumidor de imóveis aqui na região? Sim, essa é uma expectativa, hoje acho que vamos dizer, a maior expectativa nossa é esse polo universitário que a gente está esperando, né, pelos estudantes, que vem uma migração de pessoas para cá. Nós já estamos preparados para esse crescimento, nós temos vários empreendimentos que já estão sendo fabricados, né, e temos outros para serem lançados, né. A expectativa nossa é que tudo aconteça logo esse ano, né, apesar dessa crise que está aí, né, e a promessa é que o nosso município cresça bastante, entendeu? Essa é a grande expectativa econômica da região. Eu acho que vai alavancar muito, né? Dentro de outras coisas que a gente está trabalhando, né? Hoje eu acredito muito no nosso crescimento do nosso município. Apesar da crise, apesar da dificuldade política que nós temos aí. Por quê? A prefeitura está fazendo o papel dela, está se preparando para fazer algumas mudanças grandes na cidade. A gente está sempre em conjunto e estamos conversando. Nós estamos buscando empreendimentos novos para atender a demanda que já havia necessidade e atender essa demanda que vem por aí, né? Nós temos ainda o sonho nosso do sul do estado, que é o Porto Central também, que é uma coisa que vem acrescentar muito aqui para Cachoeiro. Então a gente precisa estar junto, precisa estar preparado. O momento é um momento de crise, mas é um momento para a gente repensar em tudo que a gente vai fazer para que a gente possa crescer com sustentabilidade, com bastante maturidade, a gente não se perca nos negócios, entendeu? E precisamos mais do que nunca dessa união de todos, que a gente, o próprio pessoal aqui do município, nós acreditamos em nós mesmos, ninguém vai nos ajudar, só nós mesmos é que temos que nos reinventar toda hora. Um acidente de carro vitimou Nelson Rodrigues da Silva Neto, de 29 anos. Nelson perdeu o controle do carro, bateu em um poste e acabou parando num terreno às margens da rodovia que passa em Monte Líbano, Cachoeiro. O jovem não resistiu aos ferimentos e morreu na hora. Um motorista de caminhão morreu após colidir com um barranco na rodovia 262 em Conceição do Castelo. O ajudante teve ferimentos leves. Segundo informações da polícia, o veículo perdeu os freios e bateu no barranco. A cidade de Apiacá ficou sem energia, isso porque um caminhão bateu em um poste de energia. O motorista disse que tentou desviar de outro caminhão à sua frente e acabou batendo em um muro, causando o apagão. O condutor teve ferimentos leves. Carro clonado é flagrado em Vargem Alta. Uma moradora da cidade registrou o fato inusitado. A polícia militar encontrou o dono do carro roubado na Bahia. Porém, o atual dono do carro é de Cachoeiro e disse à polícia que adquiriu o veículo recentemente. A polícia investiga o caso. Após esse giro por todo o estado, Link Espírito Santo dessa quinta-feira está terminando. Amanhã, sexta-feira, estamos de volta, agora a partir das 6 da tarde. Obrigado, uma ótima noite para você. Record News, informação para você crescer.